A empresa BS Bios de Passo Fundo apresentou esta semana o seu primeiro relatório social e ambiental. A empresa, que tem unidades em Passo Fundo e em Marialva, no Paraná, é a maior produtora de biodiesel do Brasil. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o empresário Erasmo Batistella, o presidente da BS Bios. Seja muito bem-vindo, é um prazer lhe receber. Obrigado, Thaís. Aqui na UPF TV. Bom, de início a gente gostaria de saber o que é este relatório social e ambiental e quais são os principais dados que este relatório traz para a nossa região. Bom, Thaís, este relatório, ele contém os dados econômicos, sociais e ambientais que a BS Bios produziu desde a sua fundação até o ano de 2016, os dados econômicos até o ano de 2014. Nós contratamos a FIP de São Paulo e ela foi a líder, juntamente com a nossa equipe interna e mais os nossos parceiros para a elaboração desse relatório. Bom, esse relatório ele também faz um exercício de como seria o PIB de Passo Fundo sem a BS Bios e o resultado é um número bastante expressivo. Sim, segundo uma metodologia da FIP, se a BS Bios não estivesse instalada aqui em Passo Fundo, o PIB de Passo Fundo seria em torno de 19% a menos, por ações diretas, pelas vendas que nós fizemos, e também pelas ações indiretas, que são as parcerias. Então, o transporte, toda a movimentação da economia que ocorre em função da instalação da indústria. Bom, a BS Bios tem 12 anos de história e hoje ela conta com quantos colaboradores, com quantos funcionários? Atualmente, no nosso quadro, são 354 colaboradores e o relatório traz um dado que nós geramos no ano de 2016, mais de 14.800 empregos direto e indireto em função de toda a movimentação. Qual é a capacidade que a BS Bios tem hoje por dia, falando da unidade de Passo Fundo? Na unidade de Passo Fundo, nós processamos 3.000 toneladas de soja, isso são em torno de 50.000 sacas de soja por dia, e nós produzimos 800.000 litros por dia de biodiesel aqui em Passo Fundo. É um número impressionante. Realmente é um número grande, somado às duas unidades, o trabalho que nós fizemos no ano passado, na unidade de Passo Fundo e no Paraná, nós fomos a maior produtora de biodiesel do Brasil. Bom, ouvindo os dados que você nos traz do número de famílias que dependem da agricultura e que estão envolvidas nesse processo, a gente pode entender que a BS Bios hoje é uma das principais fontes para os produtores. Sim, Thaís, nós compramos 40% de toda a matéria-prima vem da agricultura familiar. São mais de 15.000 famílias que fornecem para a gente e só no ano passado nós distribuímos de bônus e assistência técnica 11,9 milhões de reais. Bom, e ainda tem uma preocupação com a questão social. São inúmeros os projetos sociais que a BS Bios acaba também acolhendo. Sim, a gente tem uma visão que uma empresa não pode estar só intramuros. Nós precisamos nos relacionar na comunidade onde nós atuamos. Por isso nós apoiamos vários projetos importantes, como a PAI, Lar Emiliano Lopes, Projeto Transformação e outros que a gente consegue ajudar durante o ano. Há também uma relação próxima aqui com a UPF por conta do Parque Científico e Tecnológico. Nós temos várias relações com a UPF, né? Tem o time de vôlei, o time aí que de vôlei sempre no noticiário, indo né? muito bem. E também, sim, uma relação com o Parque Tecnológico que nós acreditamos que vai crescer muito nos próximos anos. Só para a gente fechar aqui, Erasmo, e pensando nesse contexto que a gente vive, que ainda é de crise econômica, de crise política, temos um ano de eleição em 2018. Quais são os desafios que a BS Bios tem pela frente, olhando para esse contexto? Esses números que eu trago são números impressionantes porque a empresa só tem 12 anos, mas nós enfrentamos todas as dificuldades que qualquer empresário ou pequena, média e grande empresa enfrenta, ou seja, a taxa de juros elevada, essa questão tributária muito difícil de compreender no Brasil e, sem sombra de dúvida, a concorrência e a evolução tecnológica são os nossos grandes desafios para os próximos anos. Tá certo, muito obrigada pelas informações e a gente espera aí por um retorno sempre com ótimos números e boas notícias como essas para a nossa região. Que assim obrigada. seja. Obrigado. Obrigada.